Agora, entrando sobre papo sobre jornalismo independente, né? A gente queria começar perguntando sobre as dificuldades, né? Quais que são as dificuldades do jornalismo independente? Cara, eu acho que se você for comparar, talvez com os grandes conglomerados e essas coisas, é difícil, porque você é pequeno, você tem muito menos alcance, você tem menos poder, né, e influência e tudo mais. Mas eu acho que é um desafio gostoso de se enfrentar, assim, porque a gente tem potencialidades e possibilidades que o jornalismo de massa não tem. Quando a gente, inclusive, fala, né, uma das coisas que a gente falava bastante da Mídia Ninja, assim, quando a gente começou, era que a gente entendia que mais do que ser uma mídia de massa, a gente queria ser uma massa de mídias. Então a gente entendia que as pessoas, elas podiam também ir com seus celulares e com, né, pra rua e transmitir o que elas estavam vendo e contar suas histórias a partir desses lugares que outras coisas não, que outros veículos não vão contar. Então quando você tem histórias interessantíssimas, né, no interior do Brasil, por exemplo, né, a gente fala do Brasil profundo, que muitas vezes ou elas só vão ser contadas numa espetacularização meio Caldeirão do Hulk, sabe? Que vai lá num rolê meio de mostrar uma desgraça e tudo mais, uma exploração daquela coisa e não conta das potencialidades que tem, das coisas boas, das coisas bonitas, da força. Então acho que talvez o jornalismo independente ele tenha um desafio de conseguir enxergar essas potencialidades e falar sobre elas mais do que as óbvias dificuldades que tem mesmo por ser menor. Se você não tentar entrar numa de competição com os veículos grandes, você consegue talvez ter um aproveitamento muito maior como veículo do que tentando ser a nova Globo do independente, sabe? Eu acho que é aceitar que você nunca vai ter a maioria do público, né? Exato. Tentar continuar com o público que você tem atualmente, né? E tentar continuar com o público que você tem e entender que, assim, essas pessoas, elas te acompanham porque elas também compactuam com o que você tá falando. Então, por exemplo, quando a gente fala de parcialidade, a gente sabe que não tem. Não tem como você querer cobrar imparcialidade de um veículo, por exemplo. Então, quando você escolhe o lado que você tá, as pessoas que te acompanham, elas já estão cientes daquilo. Então, elas vão com você sabendo pra que lado você tá indo, o que você tá escolhendo e o que você tá falando. E isso é uma liberdade também, eu acho, mais, né, do que um desafio, mas é uma liberdade maior que os veículos independentes têm com relação aos veículos grandes, né, de tradicionais, enfim, como a gente queira chamar. Mas é uma possibilidade muito maior de você conseguir ter um público fiel, porque é isso, raramente, é impossível que não aconteça. Mas é mais difícil você ter um grande desligamento de pessoas, assim, dos veículos independentes do que as pessoas, às vezes, elas ficam com raiva da Folha ou de um outro veículo, sabe? Porque tem sempre um balanço. Pô, a galera vai lá em uma época acha que a Folha tá ótima porque tá progressista. Aí depois vai lá, mas ela apoiou o golpe. Aí, mas apoiou a ditadura. Aí, mas mandou bem nisso aqui. Você fica nessa flutuação, assim, que você fica meio perdido de, no fim das contas, quem tá sendo bom nessa história. E você, como veículo independente, você pode falar, não, gente, ó, a gente acredita nisso, nisso e nisso. É sobre isso que a gente fala. É assim que a gente pauta as coisas. Então você consegue também ter muito mais clareza quando você acompanha um veículo independente, por menor que ele seja, no comparativo com os grandes conglomerados, que aí entra uma série de questões. Vai entrar grana, vai entrar patrocínio, que é diferente, vai entrar o tipo de investimento que você tem, o tipo de publicidade que você faz. Tem uma série de coisas também que levam os veículos independentes a serem menores do que os grandes veículos.